Olá pessoal, eu sou Thieres Machado do blog Cálculo Básico e na aula de hoje nós vamos apresentar a resolução desse problema aqui, tá bom? O problema envolvendo a data de aniversário, a data de nascimento, ok? Por que resolvemos apresentar a resolução desse problema? Bem, isso aqui é um problema clássico dentro da matemática, tá? E esse problema ele se encontra na seção de desafios do blog, ou seja, na página de desafios do blog Cálculo Básico. E muitos leitores que chegam nessa página, eles se deparam com esse problema e, obviamente, tentam resolver. E muitos não conseguem chegar à resposta correta, tá? E aí discordam bastante, tá? Então esse problema tem dado bastante audiência, né, e bastante comentários, tá? As pessoas, os estudantes estão tendo muitas dúvidas sobre esse problema. Então resolvemos gravar essa aula apresentando a resolução desse problema, ok? Vamos então resolvê-lo agora. Essa parte em vermelho aqui, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril são os meses do ano, tá? Não precisa de muita coisa para resolver esse problema, mas para quem já tem já uma ideia, né? Para quem já viu esse tipo de problema, com certeza vai resolver rapidamente. No máximo, acho que no máximo 3 minutos ou 2 minutos. Enfim, mas eu vou explicar passo a passo, então eu resolvi colocar os meses do ano aqui para dar mais detalhes da resolução. Ok? Vamos lá então? Vamos ler o problema primeiro. Qual o número mínimo de pessoas que devemos ter em um grupo de modo que possamos garantir que 3 delas nasceram no mesmo mês? Primeira coisa, atente para as palavras mínimo, tá? Mínimo, e garantir. Duas palavrinhas importantes na resolução desse problema. Por quê? Dentro dessas alternativas aqui, nós temos que ver qual é a menor, ou seja, qual a quantidade mínima de pessoas que garantem, tá? Que possamos garantir que 3 delas nasceram no mesmo mês. Ou seja, garantir, podem haver outras possibilidades, mas tem que haver uma possibilidade que garanta que 3 delas nasceram no mesmo mês. Tá? Então, primeiro a gente precisa de uma quantidade mínima, tá? E que garanta que 3 delas nasceram no mesmo mês. Observe o seguinte: a partir do momento que você precisa de um número mínimo, o menor número aqui é quem? É 25. Tá? Então, se essa fosse uma questão de concurso, como já ocorreu em alguns concursos, eu sugiro você já vir direto aqui na quantidade mínima e ver se ela funciona, né, para o enunciado. Mas eu não vou começar com o menor número aqui, 25. Eu vou começar com a letra A, porque eu acho que fica mais didático para você entender a resolução. Tá, vamos testar aqui a quantidade de 36 pessoas. Tá? Vamos lá, vamos entender o problema. 36 pessoas. Eu tenho 36 pessoas. Vamos supor que 3 delas nasceram em janeiro, 3 em fevereiro, 3 em março, 3 em abril, 3 em maio, 3 em junho, 3 em agosto, 3 em setembro, 3 em outubro, 3 em novembro, 3 em dezembro. Olha, são 12 meses. 12 vezes 3, 36. Olha, repare, essa situação que eu coloquei aqui é uma situação que pode acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer, é uma situação que pode acontecer. Então é garantido. Tá? Entre todas as possibilidades de nascimento,
Ou seja, ó, pode nascer 10 pessoas em janeiro, podem nascer 5 em abril, em junho não nascer ninguém, podem nascer 12 em agosto, enfim, de tal forma que some 36 pessoas, né? Mas que não aconteça essa situação, ok? Enfim, podem acontecer várias situações, dentre elas essa daqui que eu coloquei, ok? Entendeu isso aí? Se você entendeu, muito bom. Por quê? Já que essa aqui é uma situação que pode ocorrer, então é garantido que com 36 pessoas eu tenha 3 delas nascendo no mesmo mês. Ó. Pode ocorrer que 3 nascem em janeiro, ou pode ocorrer que 3 nascem em fevereiro, ou pode ocorrer exatamente isso daqui. É possível. Mas observamos que será que 36 é um número mínimo de pessoas? Será que 36 é um número mínimo? Será que com uma quantidade menor de pessoas eu posso ter 3 nascendo no mesmo mês? Ora, já se você entendeu que essa situação aqui pode ocorrer e que é garantido, eu vou testar com 25. Aqui eu estou colocando uma situação para 36 pessoas. Se fosse com 25 pessoas, ora, 25 pessoas eu posso ter a seguinte situação. Ó, eu posso ter 2 nascendo em janeiro, 2 em março, 2 em abril, 2 em maio, 2 em junho, 2 em julho, 2 em agosto, 2 em setembro, 2 em outubro, 2 em novembro e 2 em dezembro. Repare que nessa situação que eu coloquei aqui, é possível ocorrer essa situação, não é? Só que aqui só tem 24 pessoas, ok? Só tem 24 pessoas. Está faltando uma pessoa dos 25. Ora, então essa pessoa obviamente vai fazer aniversário em algum mês desse ano, sabendo que em cada mês eu já tenho 2 pessoas aniversariando e faltam uma para inteirar 25. Obviamente que essa uma que falta vai entrar em algum mês desse ano. Eu vou chutar aqui, por exemplo, abril. Ó, vou colocar abril aqui. Vou dizer que essa pessoa nasceu em abril. Então, como tinha 2, mais um que faltava, 3. Repare, mas pode ser em agosto, pode ser em novembro, enfim, não interessa muito em qual mês. Interessa que essa situação que eu descrevi aqui é uma situação possível entre muitas, tá? É garantido que 3 delas nasceram no mesmo mês, então 25 é menor que 36, ou seja, 25 é o menor número, eu nem preciso olhar para as outras alternativas, logo a minha resposta correta é a letra B, ou seja, com 25 pessoas eu garanto que 3 delas nasceram no mesmo mês. 25 é a quantidade mínima de pessoas. Se você tentar fazer com 12, não vai dar, porque nós temos uma situação máxima, uma em cada mês, já inteirou 12, vai faltar gente. Tá? Então, na verdade, nós precisamos aqui de no mínimo 25 pessoas para garantir que 3 delas nasceram no mesmo mês. Por quê? Porque eu posso ter essa situação aqui, ó, 2 em cada mês, fica faltando uma para inteirar 25. Obviamente que essa uma vai fazer aniversário em janeiro, em fevereiro, ou em maio, ou em junho. Ok? Bem, eu espero que você tenha entendido, tá? Se você não entendeu, fica à vontade para comentar, que eu vou tentar te explicar de uma outra forma, tá? Para ajudar aí no seu ensino, na sua aprendizagem. Mas basicamente o problema é esse: não precisa de fórmula para resolver esse problema. Agora, para quem quiser pesquisar, existe sim uma formulazinha para resolver esse problema, tá? Não que haja necessidade, porque isso aqui você consegue fazer dessa forma que eu expliquei aqui. Você precisa estudar, para quem quiser se aprofundar, tem a ver com o princípio da casa dos pombos,
tá? Isso é um assunto da matemática, dentro de contagem, dentro de análise combinatória, tá? Tem a ver com o princípio da casa dos pombos, ou também conhecido como princípio das gavetas, tá bom? Então você pode pesquisar sobre um desses temas, porque os dois tratam do mesmo assunto, tá? Então você vai poder ver mais exemplos, tá? Que no básico é isso aqui que eu acabei de dizer, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero ter esclarecido aí a dúvida de muita gente, tá? E quando vê um problema semelhante a esse em concurso, tá? Presta atenção que é bem simples, tá? Não demora muito para fazer, ok? Então, forte abraço para você. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.